O Botafogo venceu o Patronato por 2-0, fora de casa, nesta quarta-feira, 12, e se aproximou das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Carlos Alberto abriu o placar, aos 6 minutos, e Janderson garantiu a vitória do Glorioso na partida de ida dos playoffs aos 19 minutos. Vamos ver o que acham os comentaristas da ESPN. Botafogo com o Cláudio Caçapa. 3 jogos, 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias. Eu acho que para o Caçapa foi marcante. Falei sobre isso aqui na semana passada. O Caçapa é de Lavras, interior de Minas. De Lavras também o alemão, que jogou no Fabril de Lavras, inclusive. O grande Zé Silvério, um dos maiores narradores da história do rádio. E o alemão foi um grande ídolo com a camisa do Botafogo, né? Alemão, que depois jogou na seleção e jogou no Napoli, com Careca e Maradona. Então, era uma coisa incrível. Então, acho que tem uma ligação forte no coração do Caçapa, quando ele lembra da infância dele, lembra do alemão, da mesma cidade. E, olha, Alex, sim, eu acho que ele deixa uma pulga atrás da orelha aqui no futebol brasileiro. Porque, bom, o Caçapa foi jogador histórico, né? Jogador do Atlético, jogador do Cruzeiro, jogador do Lyon durante muito tempo, construiu uma carreira internacional muito sólida. Tanto que, depois que ele para, ele continua no Lyon, né, na comissão técnica do Lyon. Eu acho que ele pode ter aberto uma possibilidade no balcão de empregos. Não é que ele esteja precisando, ele não está precisando, mas eu acho que ele deixa aqui no Brasil um recado. Porque o trabalho dele era um trabalho de manutenção. Ele conseguiu manter com requintes bonitinhos. Mesclou o time, colocou time diferente e com bons resultados. Exatamente. E eu acho muito simbólica essa imagem do Textor, assim, porque eu falei ontem aqui no Sport Center à tarde, o que a gente consegue é tudo muito novo, né? A SAF aqui no Brasil. Então a gente também está entendendo até a maneira de avaliar, até a maneira de pontuar certas coisas assim. E o trabalho do Textor, desde quando ele vem para o Botafogo, né, passa por esses momentos de muita identificação, aquela imagem também dele com o bandeirão, né, logo no início, depois tranca as redes sociais, enfim. Eu acho que a adaptação dele em entender o futebol brasileiro, entender a conversa, a dinâmica, o calendário, como ele fez isso muito bem casado com o Castro e as coisas foram acontecendo, traz o Caçapa nessa movimentação que machuca o torcedor do Botafogo, nessa movimentação que poderia realmente deixar marcas, ainda pode, né, deixar marcas, feridas em aberto. E aí ele mostra realmente o conhecimento do assunto, né, para nós aqui, claro, para o torcedor, tudo muito novo, conhecimento com o interino, conhecimento com agora, né, até então, um conhecimento com quem chega, com o Lage. A coletiva dele muito boa também na apresentação do Bruno, falando, a gente não vai, assim, o Botafogo vai perder, o Botafogo pode jogar mal numa partida, o Botafogo, assim, mas o objetivo é muito claro, né? Não chega por acaso nessa liderança de campeonato, e aí o Caçapa, ele entra e não é aquela coisa de passagem, né? Ficou um recado, principalmente ontem. Deixa um recado, poderia ter sido muito mais difícil do que foi. Um gramado horroroso, a administração de jogadores, de elenco, imagina se machuca, enfim. Então, acho que a gente avalia esse Botafogo não só com peças pontuais ali. É muito curioso como tudo se encaixa e a gente vai conseguir, obviamente, campeão ou não, a gente vai falar desse Botafogo ainda muito. A sequência do Botafogo tem o Patronato, jogo da volta, e depois vai pegar o Guarani do Paraguai. Ou seja, dá para passar para as quartas de final sem sofrer tanto. No Brasileirão tem o Bragantino no fim de semana, jogo no Rio, aí é o jogo um pouco mais difícil. Só que depois tem Santos e Curitiba. Ou seja, dá para o Bruno Lage chegar e navegar no mar calmo, né? Se a gente pegar, Bruno Lage, vamos lá. O que eu falei? Não, falou certo. Pegando o Bruno Lage como... É que o Marra quer ir por tópicos. Bom, né, o Fã de Esporte que está chegando agora, assim, a gente faz a Premier League aqui, né? E eu procuro estudar muito a Premier League. O Bruno Lage, quando ele foi anunciado no Wolverhampton, eu fiz um texto, tá por aí, tá no blog lá, no início de uma temporada. O Bruno Lage,
ele era auxiliar do Carlos Carvalhal. Quase que eu troquei as siglas. E aí daria um problema. E ele é profundo conhecedor de futebol. Ele tem livros, 2 ou 3 livros, falando de treinamento, falando de formação de jogador, de base. Quando ele chega ao Benfica, foi substituindo o Paulo Fonseca. Bom, ele chega ao Benfica, ele estava na base do Benfica. E o Benfica tinha feito um primeiro turno, um início de campeonato muito fraco. E ele consegue, colocando a meninada para jogar, leia-se, João Félix, por exemplo, e o Benfica faz uma campanha de recuperação incrível. São os melhores números históricos de campanha de recuperação no Campeonato Português. E depois, na outra temporada, ele não mantém, ele dá uma largada muito boa, não consegue, e aí ele sai. A temporada de chegada dele no Wolverhampton é uma temporada que ele até demora a fazer o time vencer, mas o time joga bem. E com isso ele vai ganhando moral, respeito dos jogadores e ele faz uma campanha bem legal. A segunda temporada não é boa. Ele não é assim... Não é ruim, né? Oi? É ruim, né? É ruim. Ele é um técnico que ele conhece muito de futebol. Agora ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. E ele vai pegar um trabalho que é um trabalho muito bom. Então, e eu acho que nessa adaptação que é importante a figura do Textor. Porque ele demonstrou esse conhecimento, passou pelas fases de cobrança de torcida, de pressão para derrubar o técnico, os resultados não acontecem, desempenho no estadual e tudo muito consciente, né? O discurso muito alinhado com a expectativa do Botafogo. Então, acho que esse é um dos pontos muito positivos dessa SAF, porque a gente vê na SAF do Vasco um distanciamento até que falta de conhecimento, né? Do futebol brasileiro mesmo, assim. A forma como monta o elenco, o desnível, um elenco que para carioca tudo bem, mas para brasileirão não. Então, eu acho que o Textor pode ser realmente um super aliado nessa transição para Bruno Lage. Claro que vai depender muito dos resultados, do desempenho. A gente vai falar isso, avaliação muito jogo após jogo, mas o Botafogo com... muita possibilidade de permanecer desempenhando bem no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. O time está redondo, Marco. O que você acha que ele pode mexer ali? De ter a assinatura dele? Engraçado que foram trabalhos bem diferentes, né? O trabalho do Benfica era um trabalho de um time muito ofensivo. O trabalho no Wolverhampton era o trabalho de um time que primeiro pensava em não perder os jogos. E aí tinha muita velocidade quando construía basicamente em contra-ataque. Alex, eu não sei, porque eu preciso entender qual é o diagnóstico dele, do Botafogo, sabe? Ele vai pegar um bom elenco, ele vai pegar um elenco já com a média de idade mais elevada, talvez ele vai querer, porque o Botafogo entra em campo com a média de idade de 29 anos. Ele vai querer mesclar tudo. Eu acho que a primeira coisa, de bobo ele não tem nada, ele não vai inventar. Acho que ele vai seguir ali, meio que num piloto automático, para depois tomar mais decisões. Não tem porquê de não seguir no piloto automático. Ele pegou o time na liderança, com uma gordura grande. Bem legal. Não tem porquê de chegar lá e falar, não, eu vou colocar um dedinho lá. O Botafogo hoje é um time muito temido pelos adversários. Sim. Gente, o Botafogo conseguiu ganhar do Palmeiras aqui. Fora de casa. Quantos conseguem isso, assim? Conseguiu no início da temporada passada. Só. No início da temporada passada, o Palmeiras bobeou em casa, perdeu pro Ceará e tal, né? Depois não perdeu mais em casa. Ganhou do Grêmio na rodada passada. É isso. E ganhou num jogo espetacular, né? Sensacional. Um dos melhores até aqui. E assim, ontem, por exemplo, com Carlos Alberto e Janderson, também fica essa expectativa, porque assim, no imaginário o Botafogo tem um time titular, até tem um time titular, né? E principalmente ali no ataque tem um cara que, né, não se mexe, Tiquinho. Mas para os jogadores também que entram nessa rotação de, entre aspas, time reserva, time alternativo, também fica essa expectativa, principalmente do meio para frente, porque o Lage, na coletiva de apresentação, ele fala sobre isso, né? Ele fala, gosto muito da intensidade no terço final. Muito, assim, eu gosto de um time que ali consiga realmente ser agressivo e intenso. Da maneira que chega, aí a gente vai conversar, mas ali no terço final eu gosto de um time muito intenso e agressivo. Então, esses jogadores que entram ontem marcam, que são os reservas, né? Também fica essa expectativa de impressionar o técnico novo. Não ter 3 torneios ajuda muito, né? Então, já caiu na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana,
vai pegar o Patronato, depois pegar o Guarani, ok, dá para passar tranquilamente, e foco no Campeonato Brasileiro. Foco no Campeonato Brasileiro. Absolutamente. Acho que quando chegar assim, um momento de, nossa, perdi um jogo, tem o próximo jogo lá contra o Palmeiras, contra o Flamengo tal, e tem o jogo da Sul-Americana. Não dá para ter dúvida, né? Não dá para ter dúvida. Não, se eu tô mas dá com... para administrar, não dá não? Tô com um jogador ali meio na dúvida se vai ter lesão tal. É o seguinte, você está fora da Sul-Americana, você vai descansar, fica em casa. Como é que o Luxemburgo falava? No pijama training, né? Em casa, só isso. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. O trabalho no macro, ele mostra que é possível. Porque é isso que a gente falou, consegue desempenhar com quem vem do banco de reservas, consegue administrar os titulares, vai estar bonitinho ali para jogar Campeonato Brasileiro contra o Red Bull, que a ideia é ser um jogo difícil, né? Um adversário difícil. No macro, pode acontecer, de conseguir dar conta dos dois. Mas eu acho que está muito claro ali qual que é o objetivo para essa temporada. Mas o título da Sul-Americana é mais rápido, né? Mais rápido assim, de poucos jogos, né? O caminho também é mais Sim, curto. sim. E título é sempre título, né? Claro, imagina. Não dá para fechar os olhos para isso. É lógico que dá para... O Campeonato Brasileiro tem uma Eu importância acho o Campeonato absurda. Brasileiro mais importante, isso. Sim, sem dúvida. Mas construiu essa gordura toda, né? Evita problema, vai. Aumenta a gordura, vai. Eu tô rodando, é que daqui a pouco eu chego no Corinthians, por causa dessa discussão de prioridades, né? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, pois isso nos ajuda a entender quais vídeos são mais interessantes para vocês e a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Além disso, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. E, claro, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e em suas redes sociais, para que mais pessoas possam se juntar à nossa comunidade. Sua contribuição é fundamental para o crescimento e sucesso do nosso canal. Muito obrigado por estarem conosco. Até o próximo vídeo.